Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Ouvintes caríssimos, ouvintes caríssimas, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos começar com uma oração e tomamos o Salmo 1. Salmo 1. Apenas os versículos 1, 2, 3 e 4. Versículos 1, 2, 3 e 4. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, a sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o nosso tema hoje é os afazeres de Jesus Cristo no céu. Os afazeres de Jesus Cristo no céu. Quer dizer, o que é que Jesus Cristo faz no céu? Como introdução, nós sabemos que Jesus nasceu, cresceu, foi batizado, pregou a palavra do Pai, fez milagres, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Mas o que estará fazendo Jesus neste período que antecede a sua segunda vinda? Pois bem, importa notar que o que Jesus Cristo está a fazer no céu deve provocar uma resposta nos seus seguidores. Deve provocar algumas atitudes. A nossa reação, a reação do cristão perante Jesus Cristo, não pode limitar-se ao que ele fez e disse quando estava cá na terra. Mas como podemos saber o que Jesus está a fazer no céu agora? Como é possível conhecer os afazeres de Jesus Cristo? A resposta é simples. É preciso perscrutar os textos bíblicos para descobrir o que Jesus está a fazer no céu e, partindo disso, identificar as atitudes que o cristão é chamado a assumir em resposta ao que Jesus está fazendo no céu. Então, o primeiro a fazer de Jesus Cristo, o que Jesus está a fazer no céu agora? A primeira resposta também é muito simples. Gozar da glória do Pai. Este é o primeiro a fazer de Jesus Cristo. Gozar da glória do Pai. E isso está em João 17:5,
João 17:5. Diz Jesus que ele, na oração que ele faz ao seu Pai, diz: glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes de o mundo ser mundo. Não é? Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha junto de ti, antes de o mundo ser mundo. Então, antes de o mundo ser mundo, Jesus tinha a glória do Pai. Então, quando ele sobe ao céu, o que ele faz é assumir de novo aquela glória que ele tinha antes do mundo ser mundo e gozar dela. Ele goza dia e noite da glória do Pai. Viver na glória quer dizer viver na eternidade. Gozar da glória quer dizer gozar da eternidade, da vida sem fim, da vida incorrupta, o estado final de todo aquele que acredita e vive o Evangelho de Jesus, a vida na glória, gozar da glória do Pai. O que devemos fazer como cristãos perante este afazer de Jesus? O que é que nós devemos fazer perante este estado glorioso de Jesus? Qual é a atitude do cristão? A atitude do cristão é caminhar para a glória, caminhar rumo à glória, e não rumo à perdição, e não rumo ao inferno, mas caminhar rumo à glória. Se Jesus está gozando da glória do Pai, então a resposta do cristão perante isso é caminhar rumo a essa cidade santa, caminhar rumo a essa glória, para também gozar da glória do Pai eternamente. Então, este é o primeiro ponto, o primeiro a fazer de Jesus e também a primeira atitude que esse a fazer suscita em nós. Segundo ponto, o segundo a fazer de Jesus Cristo, recordar que a nossa pergunta é: o que é que Jesus está a fazer no céu antes, neste tempo que antecede a sua segunda vinda? O que é que ele estará a fazer no céu? A primeira resposta é que ele está a gozar da glória do Pai. A segunda é: ele está a preparar um lugar para os seus discípulos. Aqueles que o seguem terão um lugar. Ele diz aí, em João 13:3, João 13:3, depois de ir, eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Então, o que Jesus está a fazer? Está a preparar um lugar. Agora, preparar um lugar, aqui é preciso esclarecer um ponto, que o lugar no céu é dado a cada um segundo a sua escolha neste mundo. Então, Jesus prepara o lugar
de acordo com a resposta positiva que cada um dá à sua proposta de salvação. A proposta de salvação de Jesus. Se eu respondo positivamente, se eu respondo afirmativamente à proposta de Jesus, então Jesus prepara um lugar para mim. Então, ele, neste momento, está preparando um lugar para aqueles que o seguem, aqueles que aderem à sua proposta de vida, aqueles que com ele edificam o reino de Deus. Então, ele está a preparar um lugar, não para todos, para aqueles que cada dia, dia após dia, aderem à sua proposta de reino, à sua proposta de vida. Então, ele está a preparar um lugar. Isso fique claro. Então, ele todos os dias, de acordo com o número das pessoas que aderem à sua proposta de vida, ele prepara um lugar. E também aqui importa esclarecer que o lugar que Jesus está a preparar não é uma casa, nem é uma cama. É simplesmente o estar diante de Deus, louvando-o e adorando-o. Então, Jesus prepara um lugar, quer dizer, ele prepara as condições para que eu esteja diante de Deus, louvando-o e adorando-o. É como no livro do Apocalipse 19, não? Dizendo, aleluia, a vitória, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia, amém, aleluia. Então, de fato, este lugar é essa condição, ou essas condições que Jesus está a preparar para que eu possa estar diante do Pai a louvar e a cantar e a adorar Deus Pai, dizendo aleluia, amém, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, como encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 19. Agora, perante este afazer de Jesus, Jesus no céu está a preparar um lugar para os seus seguidores. Qual é a atitude do cristão perante isso? A atitude também aqui é muito simples e clara. Viver com Deus já desde agora. Porque dizíamos que o lugar que Jesus está a preparar é diante do seu Pai. Então, a nossa resposta é viver com Deus Pai já desde agora. Não viver com Satanás. Escolher Deus e recusar Satanás. Escolher Deus cada dia. Abraçar Deus e recusar Satanás. Então, esta é a resposta, esta é a atitude perante este segundo afazer de Jesus no céu. Terceiro afazer, o que é que Jesus está a fazer no céu? O que é que Jesus está fazendo no céu neste tempo que antecede a sua segunda vinda? A resposta é: Jesus está a escutar as preces dos discípulos. Isso encontramos em João 14:13. João 14:13. E hei de conceder tudo o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Então, ele escuta, ele concede as preces dos discípulos, desde que sejam feitas em seu nome.
Ele o faz, Ele o concede. Então, este é o terceiro a fazer de Jesus durante este tempo, antes da sua segunda vinda. Escutar cada dia as preces dos discípulos, de todos aqueles que fazem orações em nome dele. Ele as escuta e diz para que o Pai seja glorificado nele. Qual é a atitude do cristão perante isso? A atitude do cristão perante isso é orar incessantemente, orar sem cessar, em nome de Jesus. Não se cansar de pedir em nome de Jesus. Insistir em nome de Jesus, para que as nossas orações sejam escutadas. Quarto a fazer de Jesus no céu, o que é que Jesus está a fazer no céu é dar a conhecer o nome do Pai aos discípulos. Dar a conhecer o nome do Pai aos seus seguidores. E isto o faz através do Espírito Santo. O encontramos em João 17, 23. João 17, 23. Aí fala-se de dar a conhecer. Gnorizo é o verbo grego usado. Gnorizo vem do verbo gnosko, gnorizo, quer dizer dar a conhecer. Não é o significado, não é o mesmo do verbo revelar, que o apóstolo João usa frequentemente. Revelar, apocalipto, daí vem a palavra apocalipse, quer dizer revelar. Poderíamos dizer que é a mesma coisa, dar a conhecer o nome do Pai, revelar o nome do Pai, mas não é a mesma coisa. Aqui o texto, João 17, 23, diz dar a conhecer o nome do Pai. Quer dizer, dar a conhecer a identidade do Pai. Nome do Pai é identidade do Pai. Dar a conhecer quer dizer ensinar a amar. Ensinar a amar. Então, dar a conhecer o nome do Pai, dar a conhecer quer dizer ensinar a amar. O nome do Pai quer dizer identidade do Pai. Então, aos discípulos, Jesus ensina a amar a identidade do Pai através do Espírito. Então, Jesus, de fato, nesta oração que ele faz ao Pai, esta oração sacerdotal, quando ele diz dará a conhecer, deu a conhecer o nome do Pai e o vai dar a conhecer, ele refere-se, o nome do Pai é mesmo o termo Pai, não é? O nome de Deus, o nome de Deus que Jesus dá a conhecer, ensina a amar, é o nome, é o título Pai. E nós sabemos que depois ele passa de Pai, meu Pai, a Pai Nosso, no plural, não é? Pai Nosso, já na oração do Pai Nosso. Então, neste capítulo 17, versículo 26, onde se fala de que Jesus dá a conhecer o nome de Deus aos seus discípulos através do Espírito, é claro, quer dizer que ele
ensina os discípulos a amar o Pai. Porque o nome do Pai, estamos a dizer, o nome de Deus é Pai. Que ele depois o invocou 6 vezes neste capítulo 17 de João. 6 vezes Jesus diz, ó Pai, ó Pai, ó Pai. Então esse Pai é o nome de Deus que Jesus veio revelar. Jesus veio dar a conhecer e Jesus veio, digamos, ensinar a amar. Mas este Pai, que não é só pessoal, mas é de todos, é Pai nosso, é Pai de todos os discípulos de Jesus. Jesus continua a fazê-lo, a dar a conhecer este Pai, através do Espírito Santo que habita em nós, que habita nos batizados. Então, perante este quarto a fazer, qual é a atitude do cristão? Viver como irmãos. É a atitude do cristão. Viver como irmãos, repudiar as guerras, viver reconciliado com todos, não viver com ódio no coração, perdoar tudo, não guardar rancor no coração, manter o coração em paz com todos, lutar pela justiça, não se conformar ao mundo perverso e corrupto, mas começar a construir um mundo que se vai aperfeiçoando até chegar àquilo que dizíamos no primeiro ponto, até chegar à glória eterna do Pai. Então, estas são as atitudes perante o que Jesus está a fazer, dar a conhecer o nome de Deus, que é Pai, é o nome de Deus. Então nós devemos aprender a amar esse nome do Pai e como é que nós manifestamos esse amor a este título, como é que nós manifestamos esse amor ao Pai, vivendo como irmãos, não excluindo ninguém, repudiando as guerras, vivendo reconciliados com todos, não com ódio no coração, perdoando tudo, não guardando rancor no coração, mantendo o coração em paz com todos, lutando pela justiça, não se conformando ao mundo perverso e corrupto, mas começando a construir um mundo que se vai aperfeiçoando até chegar à glória. Façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não sou todo
sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, à segunda parte do nosso estudo bíblico, que estamos a ver os afazeres de Jesus no céu, e estamos a tentar responder à pergunta: o que é que Jesus está a fazer lá no céu, neste período que antecede a sua segunda vinda? Então, já vimos 4 pontos: que ele está a gozar da glória do Pai, ele está a preparar um lugar para os seus discípulos, está a escutar as preces dos discípulos e depois está dando a conhecer o nome de Deus, que é Pai. O nome de Deus é Pai, Pai, meu Pai e nosso Pai, e vimos as atitudes perante cada um destes pontos, destes 4 pontos. Passamos ao 5º ponto: o que é que Jesus está a fazer no céu? Reinar. João 18:37. João 18:37 é aquele episódio de Jesus perante Pilatos. Em João 18:37 diz o texto: então, portanto, diz Pilatos a Jesus, portanto, tu és rei? Então Jesus responde: tu dizes, eu sou rei, por isso nasci. Então, este diálogo com Jesus, o Pilatos, e Jesus responde: ucune basileus eisu. Não é? Digamos isto, não Jesus responde, mas Pilatos pergunta: ucune, portanto, basileus, rei, ei, és su, tu? Ucune, basileus, ei, su, portanto, rei, és tu? E Jesus responde, su legeis, tu o dizes, oti basileus eimi ego, que eu sou rei. Não? Então, agora ele reina. Esta resposta de Jesus, eu sou rei, não é um reinado que terminava naquele momento. Ele reina para sempre. Então, João 18:37. O que é que Jesus faz no céu? Reina. Jesus nasceu para reinar, mas o seu reinado é nos corações e na vida de quem ama o Senhor, de quem a Ele se entrega, de quem serve o Senhor. Ele é rei e Ele reina todos os dias. Isso é o que Ele faz, reinar todos os dias. É atrair pessoas a Ele. Isso é que é reinar, atrair os homens a Ele. Deus reina, Jesus reina. Então, esse é um dos afazeres de Jesus. Qual é a atitude nossa perante isso? É simples aqui também: obedecer os mandamentos do Rei. Não viver como se fôssemos reis. Nós não somos reis. Jesus é o Rei. Nós somos simples cidadãos do seu reino.
não vivermos como se fôssemos os pastores. O pastor é Jesus e nós, simples ovelhas. E não somos as melhores ovelhas, não. Não nos achemos melhores que as outras ovelhas. Não julguemos ninguém. Deixemos que o rei julgue. Ele é o rei. Cabe a ele julgar. Cabe a ele reinar. Nós não reinamos. Mesmo que tenhamos bens, não somos reis. Mesmo que tenhamos, sei lá, algum posto importante na sociedade, somos autoridades, somos diretores, ou somos ministros, somos grandes na empresa, somos patrões. Nós não somos patrões de Deus. O único patrão é Jesus. Ele reina. Ele reina, ele é rei. Então a atitude perante o rei é obedecer os mandamentos do rei. Não ignorar os mandamentos do rei e começar a seguir os mandamentos de outros reis deste mundo, reis mundanos. Isto é muito importante, que o cristão reconheça, reafirme que o seu único rei é Jesus. E ele reina no céu, ele reina na terra, ele reina nos corações de todos aqueles que o aceitam como seu rei e senhor. Sexto ponto, a pergunta é sempre a mesma, permanece a mesma. O que é que Jesus está a fazer no céu? Jesus está a derramar o Espírito sobre todos aqueles que a Ele se convertem. Jesus está a derramar o Espírito sobre todos aqueles que a Ele se convertem. Atos 2:38. Atos 2:38. Pedro responde aos judeus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, neste texto encontramos a atitude de derramar o Espírito sobre aqueles que se convertem a Ele. Então, o que é que Jesus faz no céu? Ele derrama o Espírito. Todos os dias, em todas as circunstâncias, Ele derrama o Espírito sobre aqueles que a Ele se convertem. Qual é, então, a atitude do cristão perante isso? É lógico, deixar-se converter, não fazer resistência ao Espírito Santo, não persistir no pecado, ter a coragem de sair do pecado, deixar que os pecados sejam queimados pelo Espírito, pelo fogo do Espírito, para que possamos abraçar uma vida nova, permitindo que o Espírito transforme a nossa situação. Então, se Jesus está a derramar o Espírito, como é que nós respondemos a isso? Qual é a nossa atitude? Então, insisto, deixar-se converter, não persistir no pecado, deixar que os pecados sejam queimados pelo fogo do Espírito, tomar a decisão de caminhar com Deus.
expulsar Satanás da sua vida, expulsar Satanás do seu lar, expulsar Satanás do seu coração, para você poder pertencer só e exclusivamente a Deus. Porque este Espírito que Jesus derrama, este Espírito provoca conversão, arrependimento, transformação da vida. Ponto número 7. O que é que Jesus está fazendo no céu? Ele cura enfermos através dos seus eleitos, os apóstolos. Através dos seus eleitos cá na terra, ele continua lá no céu a curar os enfermos. Atos 3, 1 a 10 é a narração da cura de Pedro ao coxo de nascença em nome de Jesus Cristo. Então, aqui a verdade é que Jesus lá no céu, uma das tarefas que ele tem, um dos afazeres de Jesus é curar os enfermos através dos seus enviados, a quem ele concede o poder de curar os enfermos em seu nome. Qual é a atitude do cristão? Orar pelos enfermos com fé e poder do alto. Orar pelos enfermos com fé e com poder do alto. Não confiar apenas nos medicamentos, não confiar apenas nos doutores deste mundo, mas depositar também a sua confiança no poder de Deus. Então, aqui a coragem de rezar pelos enfermos com insistência e com persistência. Rezar pela cura com fé e poder do alto. Então, este ponto também é muito importante, porque é em resposta ao que Jesus está a fazer no céu. Ele está curando. Então, como é que nós respondemos a isso? Nós buscamos essa cura de Deus rezando, orando pelos enfermos com fé e com poder do alto. Último ponto, o 8º ponto, respondendo à nossa questão, respondendo à pergunta, o que é que Jesus está a fazer lá no céu neste período que antecede a sua vinda, a sua segunda vinda? A resposta, a 8ª resposta é: ele exerce o sacerdócio eterno. Ele exerce o sacerdócio eterno. E o sacerdócio eterno de Jesus consiste em suplicar pelos cristãos, interceder pelos cristãos. Num dos pontos anteriores, víamos que ele próprio respondia às preces. Aqui ele é o intercessor, neste ponto aqui. Ele é o intercessor. E Romanos 8:34 fala disso, que ele intercede, está sentado à direita de Deus e intercede, não é? Por nós. Isso é confirmado pela carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos 7:25, onde se descreve o sacerdócio de Jesus como consistindo em interceder por nós. Aí se define em que consiste o sacerdócio de Jesus: interceder por nós. E qual é a atitude do cristão perante esse afazer de Jesus? A atitude é
confiar totalmente em Jesus, não perder a calma perante os problemas, não perder a calma perante a doença, não perder a calma perante as dificuldades, não turbar-se perante as dificuldades, as adversidades, porque existe alguém que está a rezar por mim. Mesmo quando a minha doença, os meus problemas não passam, eu não perco a calma, não perco a esperança, pois tenho um sacerdote melhor que qualquer sacerdote neste mundo, melhor que qualquer pastor neste mundo. Então eu confio total e plenamente em Jesus, porque Ele é um sacerdote eterno. Ele exerce o seu sacerdócio eterno. Não é como os sacerdotes deste mundo que exercem, que oferecem um sacrifício por 1 hora, 2 horas, 3 horas e depois dedicam-se a outras coisas. Ele exerce um sacerdócio eterno que consiste em suplicar. Ele é que reza. É Ele que reza a Deus Pai. Ele pede a Deus Pai por nós. E isso é muito importante retê-lo, porque saber que Jesus reza por mim provoca em mim confiança total, provoca em mim calma, provoca em mim esperança. Esperança profunda, e provoca em mim fé em Jesus que reza por mim. Então, as minhas orações, mesmo que não sejam, digamos, mesmo que eu não receba a resposta de Deus imediatamente, eu confio porque Jesus é quem as toma e as apresenta a Deus, seu Pai e nosso Pai. Então, por hoje, irmãos, podemos ficar por aqui. Gostaria de repetir brevemente os 8 pontos que abordamos neste estudo bíblico. A pergunta que norteou o nosso estudo é o que é que Jesus está a fazer no céu neste período depois da sua ascensão ao céu, à espera da sua vinda, da segunda vinda gloriosa. O que é que ele está a fazer durante este tempo? Primeira resposta: Jesus goza da glória do Pai. João 17:5. E o que é que deve fazer o cristão? Caminhar para a glória. Que a vida do cristão seja um caminhar para a glória, um caminhar com determinação, com firmeza para a glória. E não rumo à perdição, mas rumo à glória. Segunda resposta: Jesus prepara um lugar para os seus eleitos. João 13:3. E qual é a resposta do cristão? O que é que deve fazer o cristão perante isso? Viver com Deus já desde agora. Não viver com Satanás. Escolher a Deus e recusar a Satanás. Terceira resposta: Jesus escuta as preces dos seus discípulos. João 14:13. E o que é que deve fazer o cristão perante isso? Orar incessantemente em nome de Jesus. Não se cansar de pedir em nome de Jesus. Orar em todas as circunstâncias, na saúde e na doença. Orar incessantemente em nome de Jesus.
quarta resposta. O que é que Jesus faz no céu? Jesus dá a conhecer o nome de Deus, o nome Pai. Ele ensina, através do seu Espírito presente no coração dos cristãos, ele ensina a amar o nome de Deus, Pai. E o que o cristão deve fazer perante isso? Ele vive em paz com todos, repudia as guerras, vive reconciliado com todos, luta pela justiça, não se conforma com o mundo perverso e corrupto, mas luta, combate cada dia por construir um mundo que vai aperfeiçoando-se até chegar à glória. O cristão perante isso perdoa tudo e até ama os seus inimigos. Quinta resposta, Jesus lá no céu reina. João 18:37. Jesus lá no céu reina. João 18:37. A atitude do cristão perante isso. O cristão obedece os mandamentos do seu rei. Não vive como se não tivesse rei. Não vive como se Deus não existisse. Sexta resposta. O que Jesus faz lá no céu? Ele derrama o Espírito sobre todos os que se convertem a Ele. Atos 2:38. Jesus derrama o Espírito sobre todos aqueles que a Ele se convertem. O que faz o cristão? O que deve fazer o cristão em resposta a essa ação de Jesus? O cristão deixa-se converter, não faz resistência à palavra de Deus, não persiste no pecado. O cristão deixa que os seus pecados sejam purificados, sejam queimados. O cristão não se sente bem com o mal, não se sente bem com a vida de pecado. Ele deixa que o Espírito transforme a sua situação, a sua vida. Sétimo ponto, sétima resposta. O que Jesus faz no céu? Jesus cura os enfermos através dos seus eleitos. Atos 3:1-10. E o que o cristão deve fazer perante isso? Orar pelos enfermos com fé e poder. Orar pelos enfermos com fé e poder. Não confiar apenas nos medicamentos, nos doutores, não confiar apenas no hospital, mas também depositar confiança plena no poder de Deus. O poder de Deus que cura. E o último ponto, a última resposta, o que Jesus faz no céu? Dizíamos que ele exerce um sacerdócio eterno. Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Então, Jesus exerce um sacerdócio eterno. Quer dizer que ele intercede pelos seus eleitos. Ele reza pelos eleitos. Ele toma as orações dos eleitos, as orações dos cristãos e as apresenta ao Pai. Qual é a atitude do cristão? Qual deve ser a atitude do cristão perante isso? Confiar totalmente no seu Senhor. Não perder a calma perante a doença e os problemas, porque existe alguém que conhece a minha situação e apresenta a minha situação a Deus Pai. Então, queridos irmãos, agradeço a atenção dispensada e Deus abençoe cada um de vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.